Olá, eu sou o Arthur, esse é o Lucas, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre release de produto, o Summer Release da Salve, por que a gente fez, um pouco de como a gente fez, o que veio ajustado depois e a vida depois de um release. Eu acho que vale a gente começar com você explicando o que é um release de produto. O release de produto, para a gente, nada mais é que um momento que a gente agrupa os lançamentos de produto. Então, ao invés de lançar isso toda semana ou 2 vezes por semana, subir feature, shippar feature, sem criar um momento, decidiu empacotar isso em um momento único de lançamento. Tem aquela analogia boa dos tijolos, né? Tipo, um monte de tijolo, um do lado do outro, você passa por cima, você não vê, não repara. Se você empilha eles, vai ser uma torre que é muito mais difícil de ignorar, todo mundo vai ver aquilo ali. E da onde você tirou isso? Assim? Porque você que trouxe, né? No fim do dia foi uma ideia que você trouxe, levantou a bola e conta um pouco de onde que veio isso. No início da Salve, a gente estava basicamente lançando, shippando feature semana sim, semana não. E faz parte, a gente estava começando, muito cliente dando feedback, e a gente trabalhando em cima disso, lançando com velocidade. Só que a Salve começou a mudar o momento da empresa, onde isso começou, de certa forma, virar um problema. Porque a gente trabalhava em features muito boas, muito legais, ou muito importantes para o usuário, e às vezes ele não ficava sabendo, e às vezes até internamente o time não sabia que aquilo funcionava daquela forma. Então a gente começou a sentir, cara, tá faltando uma coisa aqui. E acompanhando como as empresas do Vale estavam trabalhando, empresas como o Brex, o Notion, a Figma, Airbnb, a gente viu que todo mundo estava começando a ir para um modelo de lançamentos. Em ter um momento que eles chamavam, ou chamam, cada um tem seu nome próprio, né, do seu evento, mas eram momentos do ano de falar, cara, olha o que eu estou trazendo de novo. E se pensar algo que a Apple faz há anos, né, de agrupar todo o lançamento e vamos falar aqui que são as novidades para todo mundo. E então a gente olhou isso e falou, cara, vamos testar isso, vamos ver se funciona. E teve um momento ideal na Salve aqui, porque a gente, antes de pensar em fazer o release, a gente já começou a sentir esses tijolos começaram a se empilhar meio que naturalmente, porque já tinham grandes coisas vindo, né? E a gente percebeu que, putz, elas estão saindo todas meio juntas, assim, não faz sentido a gente, de fato, empacotar e começar a fazer o release. Então teve um pouco de um momento meio orgânico que a gente, vamos pegar e transformar isso num momento de comunicação. E aí acho que isso foi ganhando mais corpo, a gente foi pegando mais referências e foi entendendo, ainda está entendendo, acho, porque lançou há poucas semanas, dos dobramentos disso, até antes, depois, tudo mais, que a gente pode falar, né? Então a Salve fez o Summer Release, foi o primeiro Summer Release, a gente fez agora, em fevereiro. Foi em fevereiro? Foi em fevereiro. A gente fez o Summer Release agora, em fevereiro, que a gente trouxe multi-rede, então foi um negócio grande, a gente só tinha uma rede, trouxe outra da TIM. A gente lançou o WhatsApp virtual, produto totalmente novo, linha virtual e tal, coisa que a gente não tinha. A gente lançou o eSIM, que a gente estava desde o começo da Salve, a gente queria fazer. E lançou uma baita evolução do produto de gestão de ativos, que era o Salve Link. E aí, acho que 2 deles já eram bem claros o que ia acontecer, e a gente falou, pô, tem mais esses 2 aqui, se a gente juntar tudo isso, os 4 ganham força e viram aquela pilha não ignorável de produtos, né? Então esse foi o Summer Release. Aí você já falou de uns motivos, eu acho que vale a pena a gente dar um duplo clique nisso, assim, que acho que um dos principais motivos é gerar o buzz da comunicação e, tipo, criar esse momentum para fora, né? Acho que é o primeiro ponto. Tem uma lógica de go-to-market aqui, de product marketing, sei lá como você queira chamar. A dor surgiu e o primeiro motivo total foi go-to-market, foi fazer um barulho sobre aquela feature, né? Foi trazer para o mundo e aí aquela clássica de produto bom com distribuição ruim. Sim. E a gente estava começando a bater nesse problema, né? De lançar coisa foda e não falar sobre o que a gente estava fazendo. Então, acho que nasceu daí, para criar esse momento, criar um buzz. A gente estava trabalhando em 4, coincidentemente, a gente estava com 4 iniciativas muito grandes, e a gente falou, cara, a gente não pode deixar passar isso em branco, né? Mas no final a gente viu que tiveram vários outros pontos positivos disso. E outros porquês, digamos assim, né? Para mim, o segundo é
que acho que vale a pena você também comentar mais, que é a ótica de construção do produto de fato, tipo, como que isso impacta o produto de engenharia. Talvez tenha um passo para trás e contar um pouco de como que a gente sempre faz produto de engenharia e o que muda no período anterior ao release de fato, que a gente começou a chamar aqui de período de release, né? Que é os meses que antecedem de fato o lançamento e um pouquinho do que vem depois. Conta um pouco do que muda no contexto de construção do produto de fato. O que mudou bastante no produto acho que primeiro uma visibilidade e transparência do time, assim, a galera sabendo que, olha, temos uma data X e são essas iniciativas mais importantes que o time tem que trabalhar. Então, isso ajudou a tirar ruído, né? E fica muito mais tranquilo para produto, engenharia, dizer não no dia a dia, porque, enfim, a gente até chama aqui de bombeiro, que são essas coisas que aparecem, que, claro, tem umas que não tem como ignorar, mas acho que eu senti que ficou muito mais fácil. E o próprio time de CS, suporte, o que for, começou a demandar menos porque sabia, não, o produto de engenharia está focado nisso. Isso. Tipo, eu não preciso incomodar eles com esse problema agora, tipo, não é a hora. E então não é todo mundo, a empresa inteira saber que o produto de engenharia está naquele momento, pô, é super legal também, né? Também. Tipo, dar uma desafogada assim, tipo, não, beleza, é foco total agora. Surge menos pressão, né, sobre outros assuntos e mesmo que surja algum outro assunto, fica mais fácil de dizer não. E o interessante é que quando a gente conversa com o Notion, por exemplo, o pessoal, no final a data ela impõe algo, mas também ela não é... No final do dia ela pode ser maleável. Se você está chegando no último momento e você está vendo que você não está lançando um negócio legal, se não tem a qualidade que você espera com a empresa, beleza. Rever. Conversa com a liderança e, cara, vamos fazer um novo plano aqui. Isso não aconteceu. Mas é sempre também bom ter em mente que, cara, a gente tem uma barra de qualidade que a gente tem que manter, né? Sim. Então sempre vem essa discussão do time, ainda mais os engenheiros, designers, do tipo, cara, a gente tem um padrão de qualidade, diminui o escopo, mas não vamos comprometer a qualidade que a gente quer construir. Em último caso, puxa a cordinha ali e fala, cara, melhor não lançar, você lançar algo ruim. Sim. E eu acho que você falou ritmo ali, a gente tem ritmo como um valor importante na Salve. E esse eu achei que é que é uma coisa que eu não tinha pensado tanto antes, mas para mim foi um dos grandes motivos, e para mim segue sendo um dos principais motivos do porquê fazer de volta, e por que fazer release desse jeito, que é o quanto que você coloca a companhia inteira sob um mesmo ritmo. E você... todo mundo tem que se falar mais, porque se você tem uma data, grandes lançamentos, todo mundo vai se envolver de alguma forma, porque CS vai ter que falar com os grandes clientes e quer anunciar aquilo bem para potencializar a expansão. CX precisa saber aquilo bem porque vai entrar dúvidas sobre aquilo. O marketing quer comunicar aquilo da melhor maneira possível. Sales vai querer aproveitar todos os leads que vão vir disso. Então todo mundo está muito claramente querendo olhar para aquilo de um jeito. E honestamente foram coisas que a gente meio que foi descobrindo fazendo, né? Porque acho que o objetivo era fazer um lançamento, empacotar aquelas features. A gente não sabia que como consequência ia ter isso, ia acontecer isso que você falou, né? Todos os setores começarem a trabalhar pelo lançamento. Isso foi uma consequência que a gente viu e agora mudou a forma que a Salve trabalha. Exato. E aí veio uma outra coisa que também não sabia que tem relação com isso, que acho que seria um quarto motivo aqui, que eu chamo de previsibilidade, assim, que é do tipo, o quanto que um lançamento, um desses, e aí a definição de quantos desses você quer fazer no ano, o quanto que isso cria previsibilidade para a companhia inteira e impõe uma lógica de calendário. E talvez sob um olhar de fora isso pareça ruim, e até talvez eu falasse que isso era ruim, tipo, antes de ter feito o release, mas hoje eu vejo como isso é bom, na verdade, porque no fim você saber que você, eu tenho um release mais ou menos em fevereiro, e eu tenho outro release que vai ser mais ou menos ali agosto, setembro, outubro, o que for, você sabe que vai ter esses dois momentos, você sabe o que acontece entre eles, e eu, principalmente olhando para marketing, você coloca a comunicação inteira da companhia sob um olhar de calendário, de projeto. Assim. Então, para mim, dá um certo alívio de entender a previsibilidade do que é um calendário do ano inteiro da empresa. Assim. Isso eu acho muito forte. Para mim, é um dos grandes motivos do porquê continuar fazendo. Assim. E acho que o último motivo é, principalmente em marketing, uma questão de narrativa, né? Que mensagem a gente quer passar? Sim. Como é que isso mudou para você, assim, que a gente estava lançando? Para nós, pelo menos, o Summer Release veio de vocês, né?
deu especificamente no sentido de produto e tal. E acho que ele veio numa ótica de comunicar para clientes. Então, vamos comunicar esse lançamento para os nossos clientes, para eles entenderem como a gente está evoluindo. E aí, só aí já tem uma força grande, assim. Mas acho que a gente percebeu do quanto que esse momento ele também nos dava a capacidade de controlar a narrativa e de mostrar isso para todo mundo, assim. E de fazer de adicionar elementos quase que de branding, de cultura e do que é Salve, do como que a Salve tá evoluindo no tempo para fora. Então acho que parece que ele delimita melhor para quem é cliente, mas também para quem não é cliente, dos caminhos da Salve, né? Porque acho que quando a gente faz, da maneira que a gente fez o release, a gente não só fala do que a gente lançou, dos 4 produtos que a gente lançou, mas se você vê, a gente fala um pouco sobre visão, a gente fala do como que o 4º lançamento tem a ver com a visão, que ainda está sendo construída, obviamente. Então eu acho que a gente consegue, ao colocar esse momento, é muito mais fácil fazer isso nesse momento num vídeo, com os motions, da maneira que a gente fez, do que numa notificação dentro do dashboard. Lançamos o WhatsApp virtual. Ali você não consegue dar como que isso encaixa na visão toda de Salve, do porquê que a Salve está fazendo aquilo. Uhum. Então essa narrativa que o release dá a capacidade da empresa fazer, eu acho que ela é bem poderosa. Assim. E acho que vale a pena até contar um pouco do que a gente ganhou, né, como resultado. O que a gente viu que funcionou, assim. Porque acho que, primeiro, internamente, esses motivos do momento da companhia, do momento cultural e tal, tudo isso foram surpresas, inclusive, que a gente nem imaginava que ia ser. Então, só esse como resultado já valeu a pena, eu sempre falo isso. Se ninguém tivesse visto o vídeo do Summer Release. Mas a gente, só pelo fato de ter o jeito que aconteceu com o time, pra mim já teria valido a pena. Só pela força cultural que a parada ganhou dentro de casa, pra mim já valeria a pena. Então esse pra mim é o resultado 1. Mas acho que tem o resultado 2 de buzz, assim, acho que bastante gente falou disso, né? A gente recebeu vários pedidos de bem, a gente tá até um pouco por isso que a gente tá gravando esse vídeo, porque bastante gente veio falar com a gente sobre o modelo, que não é comum no Brasil, a gente não tá reinventando roda de maneira nenhuma, mas a gente trouxe de um jeito um pouco diferente. Então esse buzz é exatamente do porquê a gente queria fazer, foi o resultado. E teve resultado de expansão, assim, a gente tinha, no dia, 8h30 da manhã, a gente tinha, eu lembro de ver uma das nossas CSMs aqui já falar que tinha 5 mensagens de cliente na caixa dela ali para falar sobre os produtos que tinha acabado de lançar. Assim. Fazia, sei lá, 1 minuto já tinha gente falando. Teve bastante lead que entrou. E é isso que é legal, né? A gente fez um trabalho bem legal com marketing, que era de entender a comunicação pós também. Como que aproveitar isso nas sequências e colocando, como eram 4 lançamentos, de aproveitar cada lançamento depois e fazer meio que micro relançamentos, digamos, depois, tem dado uma capacidade de a gente manter esse buzz, claro, sobre outra ótica um pouco mais normal, mas manter ele com o tempo, assim. Então a gente, na verdade, está colhendo o resultado, acho que até agora, assim, disso. Mas logo quando terminou, acho que no dia, assim, você já me mandou um doc no Notion, cara, leia aqui amanhã, mas eu não esperei amanhã, eu li no mesmo dia do lançamento, era a vida após o Summer Release. Eu lembro bem disso, sim. E aí já tinha essas provocações, cara, parece que tem uma coisa, que é um pouco do que eu falei do motivo do porquê fazer, que é a previsibilidade. Esse entendimento de calendário no tempo. E aí acho que assim que a gente lançou o Summer, isso é um resultado que veio, que foi entender primeiro qual que era o próximo release, que a gente definiu pouco tempo depois que ia ser o Winter Release, então a gente vai fazer 2 por ano, essa é a decisão pelo menos para 2025. E consequentemente, quando a gente definiu esses 2, a gente falou, tem um hiato, tem hiatos aqui. E o que são esses hiatos? Para mim, isso é um ganho de produto e engenharia. Porque assumir um momento de hiato de releases e de big bets ali para fazer é bem positivo também, né? O que a gente chamou de break period. Total. Que é um momento entre lançamentos. E acho que dá para comentar um pouco sobre a importância disso. Assim. O que é isso, necessariamente? Total, porque, querendo ou não, tudo que você lança em produto vai acompanhar de dívidas, né? É dívidas e bugs e coisas que você não antecipou. Então, você não pode sair de um lançamento e já começar a pensar no próximo lançamento. Né? Não, lógico, do ponto de vista de produto e marketing, até você pode, mas engenharia ali, principalmente, você vai ter que lidar agora com o que você lançou. Então, quando a gente terminou o lançamento, a gente já começou a pensar dessa forma. Isso foi orgânico o que aconteceu, de, cara, beleza, a gente chegou à conclusão que, para nossa situação atual, faria sentido 2 lançamentos anuais,
Só que depois de cada lançamento, a gente chamou de break, né? Um momento de, beleza, acabei de lançar coisa, e agora deixa eu lidar com o que eu lancei e também com o que eu não estava trabalhando, com o que eu deixei de trabalhar, né? Então, como a gente falou antes, eu tô o time inteiro focado nesses lançamentos, nessas features, mas o mundo estava rolando, né? Bugs estavam acontecendo, muitas coisas a gente deixou de lidar, então a gente trouxe para esse período de break esse momento de, cara, agora não é o momento de lançar coisa nova, é o momento de lapidar o que a gente lançou, resolver fluxo, resolver bug, vamos deixar tudo, pelo menos da forma que a gente quer e que a gente espera, né? Então, é um pouco disso que a gente criou, esse break period para engenharia. Tem sido bem interessante de criar essa ordem de não é o momento da gente pensar em feature nova, e é o momento de botar ordem na casa e arrumar as coisas. E para mim o marketing, quando ele ganha essa capacidade de projeto, do tipo, se eu tenho essa previsibilidade de calendário, eu ganho mais espaço criativo, que também é meio contra-intuitivo, né? Do tipo, nossa, mas daí o marketing sabe exatamente tudo que tem que fazer já, pô, não dá espaço para pensar em coisa nova. E ao contrário, assim, eu tenho muito espaço para pensar porque eu sei quando que eu preciso pensar em coisas grandes, médias e pequenas. Para mim essa vida pós-Summer, o que o Summer colocou para marketing, assim, e essa vida pós imposição de calendário, no bom sentido, é muito legal. E acho que voltando até no dia a dia de produto aqui, acho que vale reforçar que não necessariamente você vai, vamos dizer que você planejou algo que você vai lançar numa data X e que você tem que ficar aguardando, segurando aquilo. Acho que isso pode ser que as pessoas levem para esse caminho. Vamos dizer, você fez uma feature que ficou pronta um mês antes, beleza? Antes você vai, dependendo cada time decide como vai lançar ou como quer trabalhar aquela feature, porque cada uma tem seu contexto, mas tem coisas que você pode botar no ar antes, colocar a pessoa para usar, iterar, você segue a vida normal de engenharia e produto, mas você não fez um buzz ainda e você revisita ela nesse momento do lançamento. Então acho que isso é bem interessante. E a outra parte boa também foi de forçar grandes apostas, né? Então, como eu já sei as datas dos meus lançamentos, e a gente, pelo menos na Salve agora, a gente já tem planejado os 2 próximos, em sentido de datas, eu já sei mais ou menos o tamanho da coisa que a gente pode tentar lançar no próximo lançamento e tem mais espaço ainda para forçar uma aposta maior para o ano que vem, por exemplo. Sim. Bom, no fim, parece que virou uma coisa bem norteadora de cultura da Salve, assim, e norteadora de comunicação em geral. Então, acho que a gente achou um ouro para nós ali. Vamos continuar fazendo e aprendendo mais sobre o tema. Já está pronto para o próximo? Puta, pronto é uma palavra forte. Você que... A narrativa a gente cria, o problema é a feature lá.